Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos iniciar a aula de hoje fazendo uma oração. Obrigado, Pai, por Tua bondade de estarmos aqui, Senhor, por mais um dia de aprendizado, de ensino aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã em Campo Grande. Esteja conosco, Senhor, iluminando as nossas mentes, que Teu Santo Espírito possa preparar a boa terra do nosso coração para recebermos o ensino da Tua Palavra, as Escrituras que são aptas para nos orientar, para nos corrigir, para nos disciplinar, para nos consolar, para nós vivermos em santidade conforme os Teus princípios neste mundo, Senhor. Ganhe os nossos corações pelo agir do Teu Espírito Santo através da Tua Palavra, Pai. Que sejamos todos nesta manhã edificados e encorajados, Senhor, por Ti. Agradecemos por este momento de aprendizado e de ensino, por Tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja. No nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos continuar o nosso estudo de qualificações para presbíteros e diáconos. Nós concluímos todas aquelas qualificações para presbíteros contidas em 1 Timóteo capítulo 3, de 1 a 7. Hoje iniciaremos qualificações para diáconos. Muito bem. A palavra diácono significa serviço, ou servir, ou ministério. A palavra ministério, ela significa serviço. Portanto, diácono em muitos versículos do Novo Testamento, no grego, consta a palavra diaconia, diaconeu, como fazendo menção a ministério ou a serviço. Tá bom? Isso que significa a palavra diácono. E o ofício de diácono é um ofício importantíssimo para a vida da igreja. É um ofício indispensável para a vida da igreja. É um ofício que atua juntamente com os presbíteros. É um ofício que nós vamos notar, foi instituído lá atrás, em Atos 6, na igreja apostólica, lá no início da igreja cristã. Os apóstolos decidiram isso, nós vamos ver em Atos 6. Chamar homens para esse ofício específico, diferente do ofício de presbítero. Na época, os apóstolos são os primeiros presbíteros da igreja, e na sequência, os presbíteros, que foram sucessores dos apóstolos, mantiveram esse ofício dentro da igreja do Senhor. Então, dentro da igreja do Senhor, nós temos dois ofícios. Dois ofícios são homens escolhidos pela igreja para atuarem nesse papel, nessa tarefa. Tá bom? Presbíteros e diáconos. Os diáconos possuem uma função crucial na vida e saúde espiritual da igreja local, mas a sua função é diferente daquela dos presbíteros. O papel bíblico dos diáconos, leia aí, é cuidar das necessidades materiais e logísticas da igreja, de modo que os presbíteros possam se concentrar no seu chamado primário de supervisionar, pastorear e ensinar a igreja. Perceba, os presbíteros têm uma função específica: supervisionar, pastorear e ensinar a igreja. Os diáconos tem a sua função específica de cuidar da parte material e logística da igreja. E nós vamos ver qual foi o fundamento disso. Essa distinção é baseada no padrão encontrado em Atos 6, de 1 a 6. Os apóstolos lá naquele texto estavam dedicados à oração e ao ministério da palavra. No versículo 4 você vai notar isso. Uma vez que esse era o seu chamado primário, o chamado primário dos apóstolos, que depois, por sucessão, esse chamado passou aos presbíteros, 7 homens foram escolhidos para lidar com assuntos mais práticos, de modo a dar aos apóstolos a liberdade para continuarem a sua obra, para continuarem o seu ofício. Do quê? De se dedicarem à palavra e ao ensino. Vamos lá, Atos 6, abra por favor, Atos capítulo 6. Vamos ler o texto, só para você entender como que surgiu essa ideia, como que surgiu
essa questão de ter na igreja do Senhor agora um ofício denominado diaconia. Capítulo 6 de Atos, versículo 1 até o versículo 6. Vamos lá, leia aí. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Na igreja do Senhor, a primeira igreja, vamos dizer assim, ela iniciou-se em Jerusalém. E aqui o Lucas está nos contando que a igreja crescia, aumentava o número dos... Quem está comigo aqui, responda, por favor. Aumentava o número dos discípulos. Aumentava o número... O que é aumentar o número dos discípulos? Está aumentando a quantidade de membros na igreja. Ok? E por conta do aumento de membros, quanto mais gente, mais... Pode falar. Problema. Problema. Sim, é natural. E aconteceu que um grupo, os helenistas, estava ficando chateado com a repartição das rendas ou das distribuições. Aqui, distribuições era provavelmente o mantimento. Das distribuições, as viúvas dos helenistas estavam discutindo, estavam chateadas por conta dessa distinção entre eles, ou entre elas, ou as famílias dos helenistas, com a família dos hebreus, aqueles que eram judeus convertidos ao cristianismo. Os helenistas eram um outro povo, vamos dizer assim, os gentios, que estavam ali congregando com os judeus, todos cristãos, todos seguindo a doutrina dos apóstolos, baseados no Evangelho de Jesus Cristo. Mas estava acontecendo esse problema, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. A viúva dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, o que aconteceu? Surgiu esse problema. O que aconteceu? Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: os apóstolos decidiram, chamaram a igreja de Jerusalém e falaram assim, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Os apóstolos, os 12, reuniram a membresia e disseram: olha, está acontecendo isso, isso, isso. E nós não podemos abandonar o que nós devemos fazer para servir as... O que é servir as mesas? Servir aqui, o termo é diaconeu, serviço. Diaconia. Versículo 3. Por isso, olha a decisão dos apóstolos. Olha só a diretriz dos apóstolos para a igreja. Por isso, irmãos, escolham entre vocês. Escolham é uma... Pode falar, eleição. Escolham entre vocês 7 homens. Por que 7? Não sabemos. Alguns... Estudando numerologia bíblica, porque em alguns momentos há uma coerência entre os números relatados na Bíblia, existe alguma ligação entre o número tal com tal coisa, mas aqui os comentaristas quase que por unanimidade dizem não tem como saber por que foram 7, mas é um número suficiente para atender a membresia daquela época. Ok? Escolham 7 homens de boa reputação. Queridos, aqui há também qualificações para diáconos. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Qual que é o termo no grego aqui, serviço? Diaconeu. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Qual que é o termo para ministério aqui no grego? Diaconia. A diaconia da palavra, ao serviço da palavra. Versículo 5. O parecer agradou a todos. Agradou a todos, Lucas diz, o parecer agradou tanto os helenistas quanto os hebreus. Então, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão,
Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, vindo lá de Antioquia. Versículo 6. Apresentaram estes homens aos apóstolos. A igreja de Jerusalém escolheu os 7. Os diáconos, os apóstolos deram essa ordem para a igreja. Façam isso. Nós devemos ter junto conosco homens com este ofício, com esta tarefa, que desempenhem este papel na igreja, ok? Escolham entre vocês. E eles escolheram estes 7. E aí a igreja apresentou aos apóstolos. E os apóstolos, orando, lhes impuseram as mãos. Ou seja, eles foram ordenados. A partir dali, então, houve o estabelecimento desse ofício de diaconia na igreja. Ok? Muito bem. Portanto, vejam que este ofício, ele é importantíssimo para a vida da igreja. Existe uma necessidade de ter diácono. Por quê? Porque os presbíteros, os pastores, não conseguem fazer tudo. É impossível. É impossível. Por isso há a necessidade da igreja ter, e é necessário, tem que ter presbíteros e diáconos. Senão a engrenagem não funciona direito. Senão a igreja não anda, não caminha bem. Ok? Pode falar, pai. Interessante que aqui há um princípio implícito aqui, né? Por exemplo, quanto a oficiais, são oficiais, né? É interessante que a demanda era exclusivamente feminina. Mulheres precisam de ajuda. Então, o mais correto, pensando naturalmente falando, vamos eleger algumas mulheres para cuidar das capacidades das viúvas. Não, vamos ver homens para administrar, quem sabe usando suas esposas e outras mulheres como secretárias dos diáconos para os diáconos juntinhos. Isso. Certo é, segundo a Bíblia, homens dirigidos. Isso. O ofício de diácono, de serviço, do ministério de servir, o ofício é para homem cristão qualificado. Mas a diaconia, se você quiser usar esse termo como serviço, é para todos, tanto homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens. Diaconia é serviço. Mas há um ofício que Deus estabeleceu na igreja, 2 ofícios, presbíteros e diáconos. Então, pensa assim, os diáconos, ordenados, escolhidos por Deus, através do reconhecimento da igreja, eles direcionam o serviço na igreja. Eles são responsáveis primários pelo serviço na igreja. Os diáconos, homens cristãos qualificados, tá? Vimos então a origem lá atrás, Atos capítulo 6, versículo 1 a 6. Agora existe uma pergunta que corre no seio da igreja. Presbíteros são mais importantes que os diáconos? Há um grau de importância? São melhores do que os diáconos? Os presbíteros são melhores do que os diáconos? Eu peguei uma resposta do pastor Sérgio Lima, irmão do pastor Leandro Lima, a respeito disso. Presta atenção. Não há nenhuma diferença de importância do oficial presbítero para o oficial diácono. Não há. Eles só têm focos de trabalho e obrigações diferentes. Mas eles têm o mesmo mandato, ou seja, foram escolhidos por Deus com o reconhecimento da igreja e a mesma obrigação de serem líderes diaconel, serviçais. Diácono não é estagiário para presbítero. Não é um degrau inferior para poder ser promovido a presbítero. Um presbítero não é um diácono glorificado. São funções diferentes, mas com a mesma importância diante de Deus, fundamentais para a igreja de Cristo, tanto presbíteros quanto diáconos. Não há grau de importância. Ok? Alguns exemplos de atribuições diaconais. Antes de eu falar como que um diácono deve ser, eu vou falar para você o que o diácono faz.
Tá bom? Você vai entender então o que o diácono faz, para daqui a pouco você falar, ah tá, então eu entendi o que ele faz, agora como ele deve ser? Que aí nós vamos ver as qualificações. Então vamos lá. O que o diácono faz? Alguns exemplos de atribuições diaconais. Alguns exemplos, tá? Óbvio, não coloquei um rol taxativo. Não é algo fechado, somente isso. Mas isso, penso eu, engloba grande parte da tarefa, do ofício diaconal. Finanças e administração. Embora os presbíteros devam supervisionar, e perceba, não é questão de importância, mas é questão de função. O presbítero supervisiona todas as áreas da igreja. Ele é responsável diante de Deus para supervisionar. Embora o presbítero supervisione as finanças, as questões financeiras da igreja, os diáconos lidam diretamente e com liberdade com as questões cotidianas. O diácono tem autonomia, uma vez eleito pela igreja, a igreja deu um voto de confiança para ele lidar, ele juntamente com os outros, o ministério plural, lidarem com as finanças da igreja. Um presbítero não pode chegar aqui e falar assim, não queria que colocasse cadeira preta, eu queria que colocasse cadeira verde. Mas os diáconos falam para o presbítero assim, irmão, nós decidimos colocar as cadeiras pretas. Ok. Eu, como presbítero, vou ter que me submeter a essa decisão, porque está na alçada deles. Há liberdade para eles fazerem isso, há autonomia para eles fazerem isso. Obviamente tem questões estruturais que passam pela supervisão e também pelo crivo do voto de presbíteros, por exemplo, inclusive mais ainda pela assembleia. Por exemplo, vamos mudar daqui. Os diáconos não podem chegar para o ministério, para os presbíteros ou para a igreja e falar, irmão, nós já compramos um terreno lá no Parque dos Poderes. Ah, é? Isso é uma decisão muito séria, muito grandiosa, que demanda não somente a decisão de um grupo dos diáconos, mas envolve a supervisão, o aval dos presbíteros e mais também a assembleia, a igreja também precisa tomar conhecimento antes da decisão ser tomada. Perceberam a grandiosidade? Mas assim, coisas cotidianas, obviamente, os diáconos têm essa liberdade. Não precisa falar para o presbítero, irmão, tem uma irmã lá passando necessidade, eu posso ir lá? Não. Ô, meu irmão, vai. Com certeza, você não precisa nem falar para mim. Pode ir. Aliás, deve ir. Não é? Isso incluiria coletar, contar e dar destinação às ofertas financeiras, manter registros documentais e assim por diante. Os diáconos lidam diretamente com o dinheiro que é recebido através das ofertas na igreja. Lida diretamente. E eu vou dizer, é com eles, não é com os presbíteros. É na mão deles. Por isso devem ser homens de confiança, e nós vamos ver depois como o diácono, quais são as qualificações que fazem com que um homem de Deus seja apto para essa função fundamental para a igreja. Instalações prediais e ordem no culto. Os diáconos são responsáveis por administrar a propriedade da igreja. Cuidar do templo, cuidar da propriedade da igreja. Futuramente, quem sabe, os diáconos decidam comprar uma Kombi para transportar pessoas que não têm condições de vir para o culto, ou comprar um micro-ônibus, ok. Eles têm que dar manutenção no veículo, têm que cuidar do prédio, né? Tem que cuidar da jardinagem, tem que cuidar do almoxarifado, tem que cuidar da limpeza lá, garantindo a devida manutenção predial e limpeza. Esse é o papel do diácono, cuidar disso. E também instruir os membros a cuidarem disso também. Porque às vezes o membro senta e fala, eu não vou sentar aqui não. Eu não vou catar esse copo. Tem diácono para isso, aliás tem 7. Ô, meu irmão, não pensa assim não. Minha irmã, pega o seu copinho. Porque eles não estão aqui para catar o seu copo. Eles têm coisas importantes a fazer, mas se você não catar, eles vão catar. Mas faça a sua parte. Faça a sua parte. Ajude-os, porque o serviço é para a diaconia é para todos. Ah, não, eu sou pastor. Lavar o banheiro? Eu estudo. Ô, pastor, não pensa assim não. Lava o banheiro lá, com o seu diácono, com os seus irmãos, com as suas irmãs. Esposa do pastor, vamos lá, pega a vassoura.
Ajuda. Vamos arrumar as cadeiras? Vamos. A não ser que eu, como pastor, tenha que abrir mão da minha atribuição primária. Por exemplo, eu tenho que continuar um estudo, concluir um sermão, mas a igreja foi convocada para uma faxina na igreja. Eu vou avisar, irmãos, infelizmente, dessa vez eu não posso, porque eu estou empenhado, dedicado a este estudo que eu preciso concluir. Mas, de vez por outra, eu preciso estar aqui também com vocês. Os presbíteros põem a mão na massa. Não é porque é presbítero que também não serve. Diácono e presbítero trabalhando juntos. É membresia trabalhando em prol da igreja, gente. Porque não é assim, são lá 10, né, pilotando o avião, cuidando da turbulência, dos problemas, do painel de instrumento, e outros lá sentados, dormindo, passeando, tirando foto, curtindo a paisagem. Não! A igreja, todos põem a mão no arado. Todos põem a mão no serviço. Encabeçados por homens qualificados por Deus para isso. Mas todos põem a mão. Tá? Todos ajudam, todos trabalham. Tem papel para todo mundo. Não pense você que fala, eu acho que não tem coisa para fazer não. Tem, irmão. Procura saber que tem sim. Tem bastante coisa para você fazer. Tá bom? Isso incluiria assegurar que o espaço de culto esteja preparado para as reuniões e eventos da igreja, buscando auxiliar na acomodação dos frequentantes e promover ordem no culto. Os diáconos, eles estão aí rondando, olhando para lá e para cá, para ver a organização, acomodação dos frequentantes, barulho, incômodo, ajeitando as pessoas, pondo o cachorro para fora. Há um tempo atrás, há muito tempo atrás, entrou um morcego aqui. Na época tinha diácono e com certeza ajudou a tirar o morcego daqui. Para aí, pastor, para um pouquinho, vamos tirar esse morcego daqui. Ajuda, o diácono ele tem esse papel, tem que ter essa proatividade. Querido, se você quer ser diácono, você não pode falar assim, ó, ninguém falou para eu fazer. Eu acho que não tem que fazer, não. Não, diácono é proativo. Não espere outro, ou não tem líder de diácono. O outro diácono falou que tem que fazer. Não, se você viu que tem que fazer, diácono, faça. Pega a vassoura, está molhado o chão, fala para o irmão, o outro diácono, ô irmão, o que você acha de passar o pano lá no chão? Ô meu irmão, pega o pano e passa lá no chão. Não precisa falar para ninguém, não. Você tem que fazer isso, você é diácono. Você foi eleito para isso. Entendeu? Tem que fazer isso. Ordem no culto. O diácono promove isso. Para quê? Para quê? Para que o papel do presbítero seja bem desempenhado. Você já pensou se o presbítero está aqui e não tem diácono, ou então os diáconos são inativos? Os diáconos estão aí pensando na morte da bezerra, distraído, e o presbítero está aqui, de repente ele olha lá, tem uma senhora lá esperando o lugar, lá na porta para arrumar um lugar para ela, e está no lugar aqui, o presbítero fica incomodado com aquilo, meu Deus do céu, ninguém viu que a mulher está esperando lá, ajudar ela. Ou então, pensa, tem uma poça d'água aqui no meio, a ponto de uma pessoa escorregar aqui, e nenhum diácono viu isso. Isso incomoda, isso causa preocupação no presbítero, desvia o foco. Perceberam? Então, os diáconos, nós vamos ver um termo no final que o pastor Tabet usa para os diáconos que é sensacional. Vocês vão entender bem como encaixa a atuação dos presbíteros e dos diáconos no corpo de Cristo. E o terceiro ponto é assistência material. Os diáconos envolvem-se na administração de fundos ou outras formas de assistência aos necessitados. Queridos, esse ponto não tem a ver com assistencialismo. Qual que é a diferença? Uma assistência material e assistencialismo. Assistencialismo é uma ajuda continuada, sem parar. Por quê? A igreja não é um órgão assistencialista, a igreja não é uma ONG. Porque os diáconos eles vão avaliar a necessidade da pessoa, mas se a pessoa não tem mais necessidade de receber, ela para de receber. Tem que parar de receber. Houve uma necessidade por um momento, e os diáconos vão avaliar isso. Por isso que os diáconos têm que ser cheios do Espírito e de sabedoria, porque o diácono fala, eu sou diácono, não preciso estudar teologia. Ô meu irmão, não pensa assim não. Para você ser diácono, primeiramente você tem que estar bem afinado com a teologia bíblica, correta, saudável. Não serve diácono que fala, eu sei capinar, mas assim, eu vou ajudar o fulano lá, não tem uma palavra bíblica para dar para a pessoa. Às vezes está lá no hospital para orar para a pessoa e falar, vai dar tudo certo, pensa positivo. Determina que essa doença vai acabar na sua vida. Determina.
Que diácono é esse? Que tem uma má teologia para passar para a pessoa. Querido, diácono, você tem que ter teologia fundamental no seu coração para você poder passar isso juntamente com o serviço. É junto. O diácono ora com o doente. Não é assim, ó, a pessoa pede para orar, fala, não, peraí que eu vou chamar o presbítero. Não, meu irmão, ora. O mesmo Deus que ouve a oração do presbítero, ouve a oração do diácono. Ora por ele. Tem que ter uma teologia saudável, tem que ser cheio do Espírito e de sabedoria. Sabedoria ali é discernimento, é entender que se a pessoa não está mais precisando, então não é hora de dar o peixe, é hora de ensinar a pescar. É hora de falar para a pessoa assim, então, nós estamos percebendo que você não precisa mais. Ah, mas irmão, eu estou sem emprego. Ok, o que você faz? Ah, eu sou vigilante. Ah, você é vigilante? Ah, lá na igreja tem um empresário que está precisando de um vigilante. Vamos, o diácono vai pegar essa mão de obra juntamente com aquele que está precisando e vai fazer essa conexão. Falar, irmão, trabalha com outro irmão. Empresário, ajuda, irmão empresário, ajuda esse irmão que está precisando de emprego. Ele não precisa mais de cesta básica, ele precisa agora trabalhar. Ele já tem condições de trabalhar. O diácono faz essa ponte também. Sabedoria. Sabedoria precisa. Né? Então a igreja não é um órgão assistencialista, mas promove, sim, ajuda para os de dentro, suprindo os de dentro, isso extrapola para os de fora. E a igreja vai alcançando pessoas necessitadas de fora também, desde que os de dentro estejam bem supridos, obviamente. Tá bom? Muito bem, falamos sobre cheio do Espírito, sabedoria, falamos sobre as atribuições. Agora vamos lá então ver, ok, irmão, entendi o que eu preciso fazer como diácono. Agora você vai ter que dar um passo atrás. O que eu devo ser? Como devo ser? Agora são as qualificações. Tá bom? Qualificações estão lá em 1 Timóteo, capítulo 3, de 8 a 13. Hoje, se o Senhor permitir, iremos até o 10. Por que Paulo continua escrevendo as qualificações agora para diáconos e ele fala assim, ó, semelhantemente? Vamos lá, vamos ver quem mata a charada. Ele estava falando para presbíteros, não estava? Agora ele continua a escrita e fala assim, ó, semelhantemente, é para eles também. Mas você está dizendo, Rodrigo, que os diáconos também ensinam? Não. Paulo está dizendo assim, ó, diáconos, agora eu vou mostrar para vocês o que vocês devem fazer. Então, levem a sério, assim como os presbíteros devem levar a sério tudo isso que eu determinei para eles, os diáconos, da mesma forma. Peguem o que vocês têm que ser. Semelhantemente, quanto a diáconos, por isso que ele fala, é necessário. Vocês perceberam que ele usa o mesmo termo, no grego é o mesmo termo para presbíteros. Lá para presbítero, é necessário que o presbítero seja marido de uma só mulher. Aqui ele fala, semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário. Paulo está dizendo assim, ó, se não tiver, não é. Não pode ser. Gente, é sério isso? Mas é possível, não estou querendo fechar a porta para quem quer ser. Ou para quem já é, falar, nossa, é difícil. É difícil, mas é possível. É possível. Pelo poder do Espírito Santo, buscando sabedoria de Deus, é possível. Mas é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. É necessário que sejam respeitáveis. Vamos lá, respeitáveis aqui, esse termo normalmente se refere a algo que é digno, que é estimado, que é nobre, que é honroso e está diretamente relacionado a irrepreensível, que é dado como uma qualificação para os presbíteros. É necessário, portanto, que o diácono seja um homem de respeito, um homem irrepreensível. Irrepreensível tudo aquilo que nós vimos lá para presbítero. Não é que seja perfeito, mas que seja um homem que seja sério, que quer levar uma vida a séria com Deus. Começa com o caráter. Começa com o que a membresia vê naquele homem para ser de fato uma pessoa respeitosa. Respeitáveis. De uma só palavra. Perceberam? Há uma ligação. Se você não respeita, você dá crédito à palavra da pessoa? Está ligado. Juntou. O homem é respeitável porque ele é um homem de uma só palavra. E agora vamos ver o que é um homem de uma só palavra. Não significa macheza. Esse termo normalmente aqui não é exposição de macheza. Aqui não é de uma só palavra. Eu falei, está falado.
Não repito. Mas o irmão fala, eu já falei, se vira. Não é isso. Não é isso. Joga fora esse tipo de liderança. Esse tipo de liderança é da porta para fora da igreja. Autoritarismo não é aqui. A única autoridade aqui é Deus, através de Jesus Cristo e a palavra dele. No sentido de ordenar, de ser firme. A palavra de Deus é aquilo que a gente não pode ir confrontar, é a direção para nós. E o líder tem que ter uma maneira de liderar, mas não uma maneira de cima para baixo, mas de ir junto. É de chamar para obedecer. Esse é o líder que Deus quer. De uma só palavra, o ponto é que aqueles que têm a língua dobre dizem uma coisa a certas pessoas, mas depois dizem algo diferente a outras. Ou dizem uma coisa, mas querem dizer outra. Perceberam? Pessoas que são dobres. Pessoas que têm palavra dupla. O diácono fala, não, nós vamos ajudar vocês, fica tranquilo, vamos ajudar. Aí chega e fala, quando vocês vão lá em casa? Nós vamos lá quinta-feira. Tá bom. Aí a família está lá esperando. E passa meio-dia, passa 2 horas, passa 5 horas, passa 8 horas, a família estava lá esperando. E os diáconos falaram que iam, e não foram. No outro dia, o líder de casa liga para o diácono, irmão, vocês falaram que iam vir. Irmão, sabe o que é que não deu? Nós decidimos depois que a gente ia ter que atender outra demanda. Gente. Falou que vai? Vai. Se não vai, dá um feedback dizendo que não vai poder ir, irmão. Isso é um homem de uma só palavra. Eu estou dando um exemplo do dia a dia de um diácono, né? Já fui diácono. E é excelente função também. E tem que ter essa qualificação. Tem que dizer assim, irmão, não dá. Dessa vez não dá para nós ajudarmos. Ou então, não, vamos dar, mas não vai dar para dar tanto. Vamos ajudar dessa forma. Entendeu? Assim. Sim, não. Porque você sabe por quê? Porque o diácono ele lida com a necessidade, mais que uma necessidade financeira, necessidade de fome, necessidade de remédio. A pessoa ela está absolutamente vulnerável para receber uma direção, uma ajuda, totalmente aberta. Então a esperança dela já é meio que suprida com a esperança de receber. E se isso se frustra, cai na mão do presbítero depois ter que ajudar a consertar tudo isso. Né? Mas querem dizer outra. Eles têm 2 faces e são insinceros. Diáconos que não têm uma só palavra, né? Que não deveriam ser diáconos. As suas palavras não podem ser confiadas, esses que não estão cumprindo com essa qualificação. Então, eles carecem de credibilidade. O diácono deve ser um homem cujo seu sim é sim e o seu não é não. Homens de palavra, homens que são sinceros, porque estão lidando, repito, com a necessidade das pessoas. Não inclinados a muito vinho. Aqui é interessante que tem muitos comentaristas que não conseguem explicar por que Paulo colocou muito aqui, mas não colocou muito lá para presbítero. Para presbítero ele falou, não dado ao vinho. Ok? Não entregue, não viciado, não dominado pelo vinho, por bebida. Mas aqui... como se o diácono... Então, agora o diácono está numa situação que pode beber mais. Ninguém consegue explicar isso, mas o ponto é, os dois não podem ser dominados por qualquer vício. Por quê? Pensa, eles são dominados pelo Espírito. É aquilo que Paulo ensina, Efésios capítulo 5. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas embriaguem-se do Espírito, sejam dominados pelo Espírito, sejam direcionados pelo Espírito. Por isso que os diáconos foram escolhidos, porque eram homens cheios do Espírito e de sabedoria. Não tem prendimento a vícios, não são escravos de vícios. Tal pessoa carece de domínio próprio e é indisciplinada. Outro ponto, não cobiçosos de sórdida ganância. Nós precisamos entender o que é isso. Não pode ser cobiçoso, ou seja, tem uma cobiça, e cobiça é pecado. Não cobiçoso já é um pecado, ser cobiçoso. Mas Paulo ele qualifica mais ainda essa cobiça. Uma cobiça
com uma sórdida, com uma suja, com uma inútil ganância. Ixi, a pessoa é cobiçosa de um podre amor ao dinheiro. Paulo coloca esses termos bem fortes para deixar bem com ênfase aqui que o diácono, se um homem ama o dinheiro, ele não está qualificado para ser um diácono. Obviamente, por quê? Especialmente porque os diáconos lidam direta e especificamente com questões financeiras da igreja. Coloca o lobo para cuidar das galinhas. Coloca um avarento, um ganancioso, ou uma pessoa que está afundada em dívida com agiota para tudo quanto é lado. Isso vai ser tentador para ele. Infelizmente, precisa cuidar dessa área primeiro, irmão, para depois você ser diácono. Porque você vai lidar diretamente com questões financeiras da igreja. E isso é tentador. Ô, irmão, sério? Mas na igreja tem isso? Ou se tem. Se você não está conhecendo o seu coração, você precisa se conhecer. Falar, eu preciso cuidar do meu coração. Então, para ser um diácono, tem que ser desprendido do amor ao dinheiro. Porque lida diretamente com isso. A igreja, querido, o diácono, te dá um voto de confiança para você mexer no dinheiro que é dela. Não é seu. Nenhum centavo. Então, seja um homem de credibilidade. Busque no coração ser um homem generoso e desprendido do amor ao dinheiro. É isso que Paulo está dizendo. Não é? Conservando o mistério da fé, com a consciência limpa. O que é isso aí? A expressão o mistério da fé, Paulo está se referindo ao Evangelho. Mistério, quando ele fala mistério aqui, ele fala que o mistério que foi revelado. O mistério da fé é aquilo que estava oculto, mas foi revelado, que é Cristo Jesus. Então, conservando o mistério da fé, com consciência limpa, é o Evangelho, é a sã doutrina. Em outros, para Timóteo também fala, sã doutrina, é o Evangelho, é a teologia boa, saudável. Então, consequentemente, essa afirmação se refere à necessidade de os diáconos manterem-se firmes no verdadeiro Evangelho, com saudável discernimento teológico e não oscilantes, conservando o mistério da fé. O diácono, ele tem um papel fundamental para manter a boa teologia na igreja, ensinando, não, vivendo. Na hora de assistir famílias, na hora da ajuda material, numa oração com pessoas necessitadas. Se o diácono não tem uma saudável teologia, de convicção da teologia saudável no seu coração, ele faz caca. Ele começa a ensinar coisas erradas por aí. Isso dá trabalho para o presbitério. Então o diácono ele tem que ser minimamente convicto de uma teologia saudável. Tem que ser. Não é somente pôr a mão na massa. Vocês estão entendendo? Que o serviço diaconal não é uma coisa que os presbíteros aqui lidam com a parte espiritual da igreja, os diáconos lidam com a parte material da igreja. Não. Os presbíteros lidam com a parte espiritual da igreja ensinando e os diáconos lidam com a parte espiritual da igreja ajudando, assistindo materialmente. Tudo é espiritual, meu irmão. E para ser espiritual tem que ter uma espiritualidade correta, baseada numa teologia saudável. Diácono, estude a Bíblia, estude os princípios básicos da fé cristã, e não somente estude, esteja convicto disso, porque por que Paulo fala com consciência limpa? Aqui dentro ele está convicto, e ele exterioriza isso, ele vive isso, olha lá. Contudo, essa qualificação não envolve apenas as crenças de alguém, pois o diácono também deve manter essas crenças com a consciência limpa. Isto é, sua consciência e sua vida, o seu procedimento devem ser coerentes com a fé que professa. Ele está convicto das verdades fundamentais da palavra de Deus e ele vive isso. E ele defende isso. E ele fala para as pessoas isso.
E ele fala para a pessoa que está necessitada, às vezes está passando uma hora difícil, de doença, fala, meu irmão, Deus é soberano. Meu irmão, apesar dessa dor que você está sentindo agora, eu sinto por você, use de misericórdia nessa hora, mas agradeça a Deus, meu irmão, minha irmã, por essa hora difícil. Meu irmão, você está passando por hora de necessidade, sua despensa está vazia, está aqui a igreja ofertando uma cesta básica para você. Meu irmão, agradeça a Deus por isso. Deus é bom. Deus não desampara os seus. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vendo que você agora está recebendo da igreja, mas também você está tendo ganhos importantes lá fora. Meu irmão, seja sincero com a igreja. Nós vamos cessar o pagamento para você, a oferta para você. Irmãos sérios, convictos, que levam o verdadeiro evangelho para dentro dos lares necessitados. Quando há uma divergência entre o que o diácono crê e o que ele vive, não há uma consciência limpa. Quando um diácono ele não acredita na soberania de Deus, mas ele está tentando trabalhar em prol da igreja, buscando fazer com que as pessoas acreditem na soberania de Deus, mas aqui dentro não é verdade para ele, não vai colar. Não vai colar. Tem que ter consciência limpa. Isso. Aham. Uhum. Às vezes as pessoas estão felizes, precisam de uma assistência, mas também existe um coração dividido. E ele pode ali estar apagando esse fogo. Uhum. Ele pode, deve fazer isso. Deve proteger os seus princípios e a fé daquela igreja professa. Isso. Deve vestir a camisa daquela comunidade e defender os seus ministérios. Sim. Então é bom saber que seja mais ou menos isso também. Tem boa teologia para mostrar que, apesar das falhas dos seus demais líderes, companheiros de ministério, a teologia daquela igreja é boa. Isso. Isso compensa as outras falhas e deficiências. Muito bem. Roque. Não, eu acredito que o diácono não ensina, ele vai ensinar de forma, pode ser formal na igreja. Uhum. Mas na falta, por exemplo, dos presbíteros, por exemplo, os irmãos vão seminário agora. Uhum. E atrasa, o que naturalmente a igreja vai esperar Uhum. se o culto de forma provisória. Isso. O diácono, Com certeza. e sem contar que amanhã esse diácono pode ser eleito a presbítero. Então, logo, todos, na verdade, tem que conhecer, além da igreja conhecer, os diáconos têm que se esforçar com os presbíteros na boa, no estudo da boa teologia, porque amanhã depois eles podem se tornar presbíteros e na falta eles substituem. Com certeza. Com certeza. Os presbíteros têm nos diáconos alguém de confiança que eles possam falar, olha, nos ajude nessa hora, porque nenhum daqueles que são presbíteros vai poder por conta de extrema necessidade, óbvio, né? Nos ajude, diáconos, nos ajude nessa hora. Vocês precisam assumir o púlpito excepcionalmente nesse momento. Sim, com certeza. Tanto que o diácono tem a teologia boa no seu coração e sabem disso e são convictos disso, que logo depois Lucas ele vai ensinar a respeito, vai mostrar, vai relatar a pregação de um diácono. Quem foi? Estevão. Filipe depois pregou e foi um dos fundadores da igreja fora da Jerusalém. Muito bem, é isso. Exatamente. Boa teologia convicta em seu coração vai poder externar isso. Vai poder também ensinar com a vida e, excepcionalmente, numa falta de algum presbítero, também o púlpito. A igreja não vai ficar sem alimento. Justamente. Muito bom. Se o diácono, ele é candidato a diácono, ganhou, foi elegido pela membresia, ele escuta e ouve e lê e estuda a palavra. Uhum. Verdade. Só que ele não vive isso. Testifica. Ah, sim. Exato. Ele não vive aquilo que ele ouve, que ele estuda, que é pregado a ele, assim próprio, pelo próprio Espírito. Mas ele não vive aquilo, obviamente, não vai testificar. Com certeza. Com certeza.
Muito bem. E a membresia vai avaliar isso, né? E vai ver isso. Com certeza, vai discernir também, com certeza. Muito bom, muito bem, Marcos. Tem que saber e viver, né? E esse conjunto de expressões aqui, ó, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Consciência limpa é aquilo que eu creio, eu vivo. Né? Terminando, versículo 10. Também sejam estes primeiramente experimentados. E se mostrarem irrepreensíveis, respeitosos, dignos, aquilo linka com o termo respeitáveis do início. Exerçam o diaconato. Embora Paulo não especifique que tipo de teste deve ser feito, porque Paulo não está dizendo aqui, um estágio probatório, e vai de pelo menos 3 anos. Não. Esse experimentar, sejam primeiramente experimentados, Paulo não mostra como é que é, mas os comentários são no seguinte sentido. No mínimo, deve-se examinar a vida da pessoa, a reputação e as posições teológicas do candidato. Aí, completando, a propósito, a congregação não deveria examinar apenas a maturidade espiritual e doutrinária do diácono em potencial, mas deveria também considerar o histórico de serviço da pessoa na igreja. Ou seja, a membresia vê que o homem é cheio do Espírito, de sabedoria, é convicto das questões teológicas básicas, está de acordo com as diretrizes da igreja com relação às doutrinas básicas da fé. A nossa igreja, a ICCG, tem uma linha bem definida de doutrinas básicas da fé. E o diácono está alinhado com aquilo. Ok. Agora a igreja também vai ver se esse homem tem uma disposição para o serviço, tem né? Tem esse dom para servir. E isso vai sendo notado. Já foi diácono, não foi diácono, mas eu vejo também, nunca foi diácono, mas o irmão ele é prestativo, eu vejo que ele está ajudando o ministério, é uma pessoa que se coloca à disposição, é proativa. Puxa, esse cara é um diácono, só não é eleito. A igreja testifica com isso. Olha só o teste, olha só ser experimentado primeiro. Tudo isso faz parte. Ser experimentado... Aqui também agora vai para o lado do candidato, né? Ser experimentado ajuda o candidato a não se iludir com o fato de que no serviço, o amor ao próximo, a paciência, a resistência e o prazer em servir são vez por outra colocados à prova. O que é isso? O candidato também, quando ele vai se candidatar, né? Eu sou candidato a diácono. Irmão, bem-vindo ao time. Bora. A igreja elegendo você, bora. Abrace a causa. Mas sabe uma coisa? Não é fácil não, irmão. Você acha que você não vai ouvir reclamação? Vai. Você acha que você não vai levar pedrada? Vai. Então, ser experimentado é isso também. O candidato está ciente de que ele não está indo para uma proposição de prestígio como o mundo entende posição de prestígio, mas como Deus entende posição de prestígio, de honra, servir a igreja de Cristo, de valor. Deus ama aqueles que se dispõem para o reino. Ama no sentido de, esse eu escolhi. É honroso, é merecedor de galardão. Porque Deus não se esquece do serviço que você prestou ao reino. Mas saiba que tem todos esses percalços. Poxa vida, e a família nem agradeceu a gente, hein? Irmão, você estava esperando um agradecimento? Sai fora do diaconato. Não espere elogio, não. Não espere as pessoas agradecerem, não. Faça a sua parte. É isso que o diácono tem que ter, casca grossa e coração mole. Ah, nossa, mas, puxa, que ingratos, né? Não, irmão, deixa pra lá. Eles vão, diante de Deus, Deus vai tratar o coração daqueles que são ingratos. Vamos continuar o nosso serviço. Vão levar paulada. Vão ser criticados. Mas também vão ser elogiados, não tenho dúvida. Uma igreja madura é uma igreja que sabe criticar, mas também sabe elogiar. Uma igreja madura é aquela que reconhece os acertos, apontam os erros, ótimo, mas reconhece os acertos também, isso faz parte. A gente vai crescendo,
né? Com maturidade. Tá bom? Encerrando a frase do pastor Tabit a respeito dos diáconos. Isso eu retirei do livro Encontrando Presbíteros e Diáconos Fiéis. É um livro sensacional. Ele começa falando sobre diáconos. 20% do livro sobre diáconos, 80% do livro sobre o presbítero. E ele escreveu logo no início, os diáconos são como, e a palavra que eu queria dizer no início é essa, amortecedores. Olha que coisa linda. O que é um amortecedor? O amortecedor é uma peça que ela absorve o impacto. Ei, diácono, você vai absorver o impacto das necessidades para contra os presbíteros? Não é somente contra os presbíteros, mas é para a igreja. A igreja. Você vai ser amortecedor da igreja. Você não está sendo diácono para os seus presbíteros, para aliviar a barra dos presbíteros. Não, você está sendo diácono para a igreja. Você vai ser um amortecedor que mantém. O amortecedor faz com que o carro mantenha um nível de rolamento. O carro sem amortecedor, ele cai em todos os desníveis da pista. Mas o amortecedor faz com que, apesar do desnível, a roda vai, mas o carro fica. A roda vai, mas o carro fica. O diácono é um amortecedor nesse sentido. A igreja continua caminhando, apesar dos problemas. Por quê? Porque tem os diáconos amortecendo os problemas. Coisa linda, né? Eles absorvem as reclamações e preocupações, resolvendo-as piedosamente. Diácono, resolva. Porque muitas vezes chega a demanda para os diáconos, e aí? O que vamos fazer? Cri, 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 cri. Resolva. Vamos lá. Tome decisões. Você foi eleito para isso. Vá, faça. Resolvendo piedosamente. Tem graça no meio, obviamente. Está aqui sua cesta básica. Não, irmão. Assim não. É com graça, é com piedade, é amando a necessidade do irmão. É agindo cheio do espírito e de sabedoria. Assim, promovem a unidade. Gente, a igreja pode estar dividida por causa da má atuação dos diáconos. Um mau serviço prestado. Não estou dizendo que é exclusivamente isso, mas pode ser um ponto. Através de um diagnóstico, pode ser que esteja má atuação dos diáconos, não estão absorvendo bem os problemas. E o testemunho dos santos. Esse ofício não existe como um anexo obsoleto. Ei, não é algo assim, presbítero aqui, e aí os diáconos, né, periféricos, anexos, secundários. Não. Os diáconos são indispensáveis à igreja. Precisa de você. Homem, a igreja precisa de você como diácono. Que Deus levante diáconos nessa igreja para o próximo mandato, se assim for da vontade dele, no nome de Jesus. Mantenha os que estão, se for assim da vontade dele, e novos diáconos também para somar forças conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém.